Olá, disse Jesus: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu e você precisamos acreditar nisso e vivermos pela palavra. A palavra, ela nos alimenta, a palavra nos instrui, a palavra nos mostra o caminho a seguir. E nós precisamos nos render à palavra de Deus a cada dia. E nós, hoje, mais uma vez, temos a oportunidade de conhecer uma verdade magnífica para a sua vida e para a minha vida. Por exemplo, Deus tem o seu reino, Deus tem os seus princípios e os seus valores. De que reino você pertence? Você pertence ao reino de Cristo e aí você tem vivido os valores, os seus princípios. Nós precisamos aprender que Deus, ele nunca vai criar um reino anárquico, um reino onde não tem leis, não tem ordem, não tem decência. Isso seria incoerente para o caráter de Deus. Deus, ao estabelecer o seu reino, ele traz princípios, valores, as suas leis, para que eu e você possamos viver dentro desse reino, dentro desses valores, dentro desses princípios. E nós vamos descobrir isso hoje. Nós vamos aprender sobre esses valores, sobre esses princípios, sobre as suas leis, para que eu e você possamos viver dentro do reino de Cristo como um salvo. Um salvo, ele obedece não para ser salvo, ele obedece porque ele já foi salvo. Olha que coisa interessante. Então nós vamos aprender isso para que o Espírito Santo nos impressione. Nós vamos orar, porque só o poder é do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então nós precisamos nos render a Ele. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz. Santo e bom Espírito, o Senhor que inspirou os profetas, os apóstolos a trazer essas verdades, agora esse mesmo Espírito nos convença, Senhor, e dá-nos força para vivermos essas verdades que vamos aprender. Em nome de Jesus. Amém. Abra comigo aí o texto bíblico que nós vamos começar. Está aqui o próprio Jesus falando em João, livro de João, capítulo 14. Jesus conversando com os discípulos e trazendo uma mensagem para mim e para você. Jesus então diz assim no capítulo 14 e o verso 15, ele diz assim, olha, Jair, Antônio, Maria, Marta, Isabel, Pedro, a todos nós, ele diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui está, olha que texto, fácil, tranquilo, compreensível, mas muito profundo. Ele diz assim, se me amais, se você me ama, você obedece aos meus mandamentos. Então, os mandamentos têm um dono. Quem é o dono? Jesus. Porque ele está dizendo, se me amais, guardareis os meus. Não é seu, não é meu, não é seu. Não é da igreja A, nem da igreja B. É de Jesus. Os mandamentos pertencem a Jesus. Aí ele continua dizendo no verso 21, ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que texto aqui profundo, ele diz assim, aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tem os mandamentos e os guarda, esse é que ama a Jesus. Aí ele diz agora, aí ele faz a promessa, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só. Então, se eu tenho os mandamentos de Deus e os guardo, Deus, o Pai, vai se manifestar a mim, e Jesus também vai mostrar que ele me ama. Olha que coisa interessante. Então, os mandamentos não é algo pequeno, não é algo assim, irrelevante, não. É algo que representa é, o reino de Deus, representa aquele reino que ele estabelece com ordem, decência, valores, princípios. Então, se eu tenho os mandamentos de Deus e os guardo, é a demonstração que eu amo. E se eu faço isso, Deus se manifestará a mim. E Jesus, ele diz, também eu me manifestarei a ele. Por quê? Porque eu amo, porque ele me obedece. Então, se você quer que Deus, o Pai, que Jesus Cristo se manifeste a você, seja obediente aos seus mandamentos, porque não é Deus, não é meu, não é seu, é de Jesus. Então,
quando eu assim o faço, ele prometeu que vai se manifestar a mim. Os mandamentos de Deus é maravilhoso e nós precisamos, porque é dele, são a demonstração dos seus valores, dos seus princípios, do seu reino. Aí, veja o que Paulo diz aqui, Romanos capítulo 7, verso 12, ele diz assim, para a gente poder compreender mais. Olha só, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Olha que coisa interessante. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. É isso. Você considera a lei de Deus santa, justa e boa? Se você não considera isso, tem alguma coisa errada. Porque os mandamentos é de Deus e Deus é bom, santo e justo. Então aquilo que vem dele, que é os mandamentos, também é bom, justo, é santo, justo e bom. Olha, eu quero trazer para você aqui algo interessante. Provérbio. Vamos em provérbio aqui para a gente poder perceber. Provérbio 4:4. Veja que coisa interessante para a gente poder perceber com relação aos mandamentos. Capítulo 4 de Provérbio, verso 4 diz assim: Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Quando eu e você guardamos os mandamentos de Deus, a gente vai viver, ok? A obediência é a demonstração de que nós estamos ligados ao Senhor da vida. Aí, no capítulo 7 de Provérbios, verso 2, traz uma coisa interessante para a gente perceber. Guarda os meus mandamentos e vive. Ele repete, guarda os meus mandamentos e vive. Se você assim o fizer, você vai viver, não só para essa vida, mas para a eternidade. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz, ó, guarda os meus mandamentos e vive. Aí ele diz assim, ó, e a minha lei como as meninas dos teus olhos. Ou seja, eu e você precisamos guardar a lei de Deus como a menina dos seus olhos. Nós protegemos os nossos olhos o tempo todo para que nada aconteça, porque com alguma coisa acontece com nossos olhos, tira a nossa paz. Ele está dizendo que nós precisamos guardar os mandamentos de Deus, assim como a menina dos nossos olhos. Olha a importância disso. Ei, vem comigo agora para você perceber agora também aqui algumas coisas que Tiago traz. Tiago, que era irmão de Jesus. Olha só, Tiago, capítulo 1, para a gente poder perceber. Então, tem muitas coisas aqui. É muito claro a importância dos mandamentos. Capítulo 1, verso 25, ele diz assim, mas aquele que considera atentamente, capítulo 1 de Tiago, verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha só, é lei, considera lei perfeita, lei da liberdade e persevera, ou seja, continua, é operoso praticante, ou seja, eu tenho vontade, eu tenho o desejo de ser obediente aos mandamentos de Deus. O que acontece? Esse será feliz em tudo o que fizer. É isso que Deus propõe no capítulo 2, verso 10, Tiago diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todo. Então, aqui está, Tiago está dizendo que nós precisamos ser operoso praticante, nós precisamos ter a vontade de ser obediente, o desejo. Mesmo se a gente cair, mas a gente quer ser obediente. Mas aquele que sabe que deve obedecer e não faz, ele se é negligente. Esse é um transgressor e aí ele está fazendo de forma consciente, porque Deus está pedindo para você obedecer, mas ele sabe, não vou obedecer. Então isso aí diz que todo aquele, por qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça de forma consciente em um só mandamento, se torna culpado de todo. Então Deus deseja que eu e você sejamos obedientes aos seus mandamentos, porque o mandamento não é da igreja A, nem da igreja B, nem da igreja C, não é meu, não é seu, não é do pastor, não é do padre, não. Os mandamentos é de Jesus, é de Deus. Então, se eu faço parte do seu reino, eu preciso ser obediente. Pense aqui comigo aqui. Será que seria lógico, numa visão humana, alguma nação, e aí agora os seus cidadãos, se rebelassem em relação àquela nação e dissessem, não, nós não vamos mais obedecer nenhuma lei do nosso país, e começasse uma anarquia, onde agora não tem mais direito de propriedade, não tem direito mais de família, você podia matar e você não seria mais tido como um assassino, ou seja, acabou as leis, agora virou uma anarquia. Você acha que seria possível alguma nação sobreviver vivendo uma anarquia? É lógico que não. Você gostaria de viver em um país onde existe uma anarquia, onde as leis não mais
não mais vigora, onde as leis não mais são colocadas em prática, onde qualquer um faz o que quiser? Você gostaria de viver em um reino, em um país assim? Eu não gostaria. E agora, pensa só, as pessoas estão ensinando aí, né, no meio cristão, que as leis de Deus passaram, que não precisa mais obedecer aos seus mandamentos. Que loucura! Como um Deus tão justo, bom, né, amável, ia criar um reino onde é anárquico, onde tem anarquia, onde as pessoas não precisam mais ser obedientes? Hum? Não, a lei de Deus não é para que eu seja salvo. Eu fui salvo por Cristo. Agora, se eu sou um salvo em Cristo, eu obedeço aos seus mandamentos. Ou seja, todo salvo vive em obediência, não para ser salvo, mas porque já foi salvo e pertence ao reino, o reino de Cristo, o reino salvífico. Então aqui está. Eu e você precisamos aprender isso. Então que você hoje decida ser obediente, operoso, como disse Tiago, operoso praticante da lei, sabe? Ter a disposição, Senhor, eu quero ser obediente, me ajuda. Se você assim o fizer, você vai estar demonstrando que você ama Jesus. Por quê? Porque o próximo Jesus diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que você decida ser obediente aos 10 mandamentos. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por essas verdades maravilhosas da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes para demonstrarmos que te amamos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.